Sim. Está começando a gravar, que minha rede é um pouco lenta. Certo. Pronto. Novamente, bom dia, né? Agradeço muito a presença de todos. O Anderson, ele está coordenando junto comigo esse evento, né? Ele está muito mais à frente dessa parte da coordenação. É um evento que está no seu terceiro ano. É um evento que a gente procura invenções disruptivas, né? Que a gente possa aproximar as invenções da universidade, da academia com negócios. E o empresário que nos ajuda a isso, né, à frente disso tudo, é Joseph Miller. Ele tem uma fundação justamente para fomentar esse tipo de ações. Nós temos alguns projetos com ele e é uma satisfação estar aqui. A ideia é realmente unir a academia ao mundo dos negócios, e a gente sabe que vocês são muito fera nessa parte de luz. Eu também tenho um projeto com o Caio Guimarães, mas eu não sou dessa área, não poderia dar uma palestra sobre isso. Então, a gente viu as pessoas mais assim indicadas, né? E como eu conheço vocês já há algum tempo, a gente conversou sobre talvez ter alguma coisa nesse sentido. A gente pensou, porque o tema desse ano, do Hackathon, é fazer talvez alguma coisa com luz. E a pessoa que a gente imaginou inicialmente foi você, dentro da Universidade de Pernambuco. E agradecemos muito, né? Anderson vai dar os detalhes de como é que é o processo todo, e eu vou ficar aqui escutando a sua palestra e talvez fazendo alguns comentários. Muito obrigada. Certo. Eu que agradeço, né, assim, enormemente, né, pelo convite, né, pela lembrança, né, e espero que a gente possa contribuir. E, assim, o tempo é muito curtinho, então eu vou dar algo, assim, mais rápido e também o que se propõe, né, assim, tratamentos com o uso de laser e se propõe, assim, que a gente possa levar isto para o SUS, né, porque evitaria muitas redução de despesas públicas, né, com tantos fármacos, internações e tantas coisas mais. E assim, uma tecnologia que a gente pode colocar muito bem no SUS, né? Nós estamos trabalhando já, não é assim, dentro da universidade, dentro do hospital, estamos levando na Unipeclin, que é pesquisa clínica, mas aí a gente aproveita e atende o serviço, né? Para isso, né? E a gente pode também, falamos com o CEOMP, né? Que com o câncer das crianças, né? Então, a gente também está nessa parceria e também estamos evoluindo para a produção de aparelhos laser que sejam mais assim, acessíveis à Dedicados. população, acessíveis a tudo, né, através do IT, né, do Instituto de Inovação Tecnológica, também da UPE. Então, mas não vamos falar sobre isso hoje, vamos falar hoje sobre tratamentos, né, como funciona o laser e como a gente pode utilizar, tá certo? Fica o convite para a gente, através do Mimesis, que é uma plataforma de ensino e também de inovação. Depois a gente pode com o Peixe Rosa, que é a fundação que ajuda a gente, né, da Alf Joseph, para a gente, de repente, ter cursos, né, nessa área para difundir esse conhecimento, porque às vezes as pessoas não entendem e às vezes é mais difícil de entrar esses tratamentos. E a gente fica esse convite para você, se você gostaria de fazer esse curso, e a Regina também, para a gente Sim, difundir sim. isso. E Sim, também o sim. apoio, no sentido de termos alguma projeto para a gente desenvolver os dispositivos, tá? Então, a Isso gente mesmo. pode fazer alguma coisa nesse sentido. Vai ser Tá certo. maravilhoso. Eu fico por aqui, Ótimo. então. Anderson, é com Tá você. Muito bem. obrigada. Obrigado, Patrícia. Então, só para a gente recapitular o que é o evento, eu sei que muita gente não pôde comparecer à sessão de abertura, mas o Mimesis Hackathon, embora eu esteja coordenando esse ano, mas ele foi inspirado, a ideia foi criada por Patrícia lá em 2020. Mimesis Hackathon, por quê? Mimesis, porque tudo que a gente tem criado pela humanidade, na verdade, ele é uma imitação do que a natureza já propõe a gente, né? A gente usa recursos naturais, a gente manipula recursos naturais ou se inspira em recursos naturais para criar
tecnologia, para criar coisas que o ser humano possa fazer para melhorar a sua vida. Então, hackathon, porque ele é uma competição. Hack, que é de programação, e ton, de marathon, né? Então, hackathon. A ideia é que, além das palestras, as pessoas elas participem dessa maratona de conhecimentos, que elas tentem hackear o código da natureza, né, inspirado nela, para que eles consigam desenvolver ideias, soluções para problemas globais na área de saúde. Então, é esse o convite que a gente faz. Nem todo mundo que se inscreveu teve a possibilidade de participar da maratona, né? Quis ficar assistindo apenas as palestras. Não é problema, a gente deixa as palestras abertas para quem quiser ver as palestras, e o hackathon para quem quiser realmente fazer a competição, competir pela premiação, receber, ter direito aos os sorteios, essas coisas, né? Então, o pessoal aqui ele fica totalmente à vontade para escolher a modalidade que vai participar, tá certo? E aí, como o tema desse ano, o tema gerador da gente é luz, então a gente trouxe como tema limites à luz da ciência, né, para que as pessoas elas enxergassem que tudo na natureza existe um limite que a gente coloca para que a gente consiga estudá-la. Então, a gente entende a natureza impondo limites a ela, mesmo que ela não tenha limites. Mas a gente transpõe esses limites do nosso conhecimento através de limites que a gente impõe para poder estudar. Então, a gente queria que vocês transpusessem esses limites, encontrando esses limites. E foi por isso que a gente convidou aqui a professora Marlene Gerbi, que é professora associada e livre docente da UPE, é coordenadora do Laboratório de Biofotônica e da Clínica de Laser da FOP, UPE. É regente da disciplina de implantodontia, da UPE também, membro permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Odontologia, é coordenadora geral do Núcleo de Inovação Tecnológica, UNIT-UPE, e é membro da Federação Mundial de Laser em Odontologia. Professora Marlene, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Por ter aceitado o nosso convite e comparecer aqui hoje e trazer um pouquinho do seu conhecimento, da sua contribuição. Bem, como eu já disse, né, e repito, obrigado também pelo convite, né, e pela lembrança, né, espero contribuir, né, com vocês nesse momento. Vou apresentar a tela, tá certo? Vocês estão vendo? Sim. Estamos. Estão, né? Pronto, então vamos iniciar. Aqui, né, o momento, né, do hackathon, né, que estão Mas de não está no. parabéns. Marlene, só que não está no modo inteiro da tela. Ah, tá, Tá espera só. aí. A gente consegue visualizar os slides menores, então. Talvez. Certo. Só um pouquinho. Tá, tudo bem. Agora, Tá indo. conseguiram ver? Está visualizando na tela inteira? Ainda não. Ainda não? Então, deixa eu colocar aqui de novo. E agora? A apresentação não está aparecendo, Marlene. Ele não está Então tá certo. Não sei, deve ter havido assim algum problema, mas eu vou colocar novamente, tá bom? certo. E agora? Pronto, só falta colocar em tela cheia. Eu coloquei em tela cheia.
Talvez Dá um deixar zoom, né? assim mesmo, mas tirar só os slides do canto. Aí fica Bem, bom. não, eu sei, mas é porque para mim está aparecendo a tela cheia. Deixa eu ver aqui. Aham. Mas tá um tamanho bastante bom. Se quiser Uhum. deixar para não ficar tão assim. Melhorou agora? Ele só Eu acho, saiu da apresentação, parou de eu acho que apresentar. tem um tempinho, eu acho que demora um tempinho. Vamos dar um tempinho? Não sei. Agora tem que pedir para apresentar a tela de novo, viu, Marlene? Alguma coisa parou de apresentar. Certo. Tá chegando mais gente, é o momento que talvez as pessoas consigam começar a Isso. ver a apresentação do início, né? Muito Sim, bom sim. também. Anderson, como foi ontem? Me conte aí. Ah, a gente foi ótimo. A gente ficou até tarde fazendo mentoria com alguns grupos, principalmente nessa parte de negócio, de modelo de negócio, de Pronto. viabilidade Eu acho que técnica. já tá bom, né? Sim, Ficou bom, então. Melhorou agora? melhorou. Melhorou. Então posso Sim. continuar, porque para mim está na tela cheia. Então vamos, vamos. Certo. Então, não vou me ater a esse momento, porque vocês já falaram, né, sobre o currículo, né? E gostaria de convidar a todos para o nosso próximo encontro de laser, né, que vai ser na Polônia, no mês de abril, dia 14, que é pela Federação Mundial de Laser. Então, eu acho que é um momento que a gente está no mundo, né, promovendo essa luz, né? Seja a luz laser, luz polarizada, o biotron, LEDs. Então, assim, está um momento específico, né, e no auge da nossa luz, né? E para iniciar, não é? Vamos falar um pouquinho a respeito dos benefícios da luz laser na saúde e nas alterações do complexo bucomaxilofacial. E quando a gente fala em luz, né, a gente sabe que luz é tudo, né? Assim, tudo que vem da natureza, né? Que está na luz desde os primórdios, né? Da civilização, desde a construção do mundo, desde a construção do cosmos, né? A gente sabe que temos essa luz que vem do céu, que penetra, né? Assim, em todos os locais, que é essencial para a nossa vida, né? Que foi essencial para muitas outras descobertas, como a descoberta do segredo do cosmos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter muito cuidado, né, porque ela também é altamente destrutiva, se a gente perceber que podemos perceber, né, que ela também pode provocar danos aos tecidos, né, a depender, né, da intensidade dessa energia a ser colocada, né, assim, em nós, né, então, assim, a gente deve ter muito cuidado com isso, por isso os horários de sol, né, que a gente toma, né? Os egípcios sabiam muito bem disso, eles tinham solários, né? Nas suas moradas, e isso já acontecia de tratamento através da luz, né? Em diversas patologias, que na época já se sabia que a luz tratava, né? Então, isso há 6.000 anos atrás. Assim como na Grécia também, a luz, né? O deus da luz, Apolo, né? E Hélios, que era, né, a divindade, que era o sol, né, porque era um deus, considerado um deus, porque tratava diversas patologias através dessa luminosidade, dessa energia. Então, como dissemos, a luz está em todo local, ele produz energia radiante, né? Todos os estados físicos da matéria produzem essa energia, e ela é diretamente armazenada, eu vou mostrar didaticamente como funciona, através de um espectro eletromagnético, né, que é condicionada diretamente de vários comprimentos de onda, que são metodicamente armazenados para formar esse espectro. Para a gente ter uma ideia, né, assim, nós não conseguimos visualizar todos os tipos de luz, né? As cores que nós conseguimos visualizar, né, pelo componente rodopsina que temos assim na nossa retina, são as cores que a gente chama as cores do arco-íris, que são aquelas visíveis, e as suas misturas, né? Então, as suas associações, do violeta ao vermelho. Com licença, professora, não está passando os slides. A senhora está no primeiro slide ainda.
Para a E senhora é? estar passando, sim. É só um aviso, porque às vezes aconteceu comigo Ah, então, isso. foi, Tem né? que ficar Então, deixa eu pronto vou agora. tirar a apresentação, vou começar e vou colocá-la de novo no Não, seu. também quando a senhora clicou, foi. Engraçado. Como é? Agora passou. Agora foi Aí, para um espectro eletromagnético. então vou passar por aqui, que o meu estava na tela cheia. Tá bom, então. É melhor. É. Pronto, então já falei sobre a luz, só para vocês verem os slides agora e poderem acompanhar, né? E aqui falei sobre os egípcios, né? E os romanos, né? Na Grécia, né? Também. Aqui falei sobre o espectro eletromagnético, como ele é formado, as cores visíveis que a gente acabou de colocar. E aqui o slide em que passei nesse momento, né? Onde a gente pode perceber assim essa pequena faixinha no meio que vocês estão vendo aqui. Essa pequena faixa é apenas a faixa de luz visível. Para vocês terem ideia, tudo à direita ou tudo à esquerda, né? É luz também, como raio-x, raios gama, raios cósmicos, ou os infravermelhos, micro-ondas, rádio, TV e rádio de ondas longas, é tudo luz, né? Isso tudo são comprimentos de onda, que diversificam nas diversas cores. Então, está passando agora direitinho? Está. Está, né? Pronto. Então tá certo. E aqui a gente pode perceber, né, que a luz que vem do sol, ele vai irradiar nos diversos comprimentos de onda, seja em baixa energia, como o comprimento de onda longos, assim como os infravermelhos, os de rádio, micro-ondas, etc., assim como alta energia, né, que são os ultravioletas, os raios-x, os raios cósmicos, que têm comprimento de onda curtíssimo, né? Aí a gente coloca aqui em nanômetros, né, que é a mensuração que se dá para os comprimentos de onda utilizados, seja para todo tipo de luz, não necessariamente no laser ou nos LEDs, mas para que vocês tenham conhecimento, que às vezes vocês se encontram na literatura, não, é comprimento de onda de 600 nanômetros, ou de 700 nanômetros, isso significam as faixas de comprimento de onda e nas cores. Então, assim, o comprimento de onda emite cores, de 390 a 446 no violeta, assim sucessivamente para o azul, né, para o verde, amarelo, laranja, até o vermelho, ou seja, temos um comprimento visível de 390 a aproximadamente 770 nanômetros. E aí nós podemos dizer, e como é que fica a radiação? Porque a gente tem raio-x, raios gama, que a gente sabe que são radiações ionizantes. Então, essas radiações vão variar de acordo com o comprimento de onda, né? De 320 nanômetros, né? Assim, menor do que 320 nanômetros, nós teremos comprimento de onda tão curtos e muito carregados de energia, né? Que eles fazem ionizações nas células, né? Assim como você já conhece o VB, porque que a gente não deve tomar sol em horários assim de 10, 11 da manhã, meio-dia, né, e tudo mais, porque temos radiações que são ionizantes nesses períodos do dia, ou no começo da tarde. E aí nós nos perguntamos, lasers provocam radiações ionizantes? Bem, os lasers que nós temos que é no espectro visível, não. E nem nos infravermelhos, que nós também utilizamos para tratar da saúde de maneira geral. Não são ionizantes. Agora, outros tipos de radiações, sim, como nós já falamos, e hoje no mercado existem os lasers de raio-x, né? Que é para tratamento com câncer e tudo mais, e vocês vão ver o porquê da especificidade disso. Porque é um comprimento de onda muito específico, muito pequeno, e que a gente pode irradiar diretamente, por exemplo, um tumor, sem que haja espalhamento dessa radiação para outros tecidos, então, evitando os efeitos colaterais, né, da radiação. Então, hoje podemos dizer que sim, temos, mas muito específicos para esse tipo de tratamento.
E aí, como é que funciona essa onda eletromagnética? Então, a onda eletromagnética funciona, nós temos cristas e vales, como vocês estão vendo no slide. O tamanho, a altura de uma crista até a próxima crista significa que é o tamanho do comprimento de onda daquele raio e daquela onda. E o que temos de amplitude é do cume do vale, né? Até a altura maior da crista, seria a altura da onda, que significa uma amplitude de onda. Vocês podem perceber melhor aqui, né? Assim, colocando, né, esse comprimento de onda e amplitude, né? E todas as ondas que passam por um determinado ponto, né, nessa distância, por um segundo, é o que nós chamamos de frequência, né? Então, você vai encontrar na literatura qual o comprimento de onda, qual a frequência, né? E tudo isso eu estou falando porque não adiantaria eu vir aqui hoje e começar a falar para vocês, olha, o herpes se trata assim, com essa dose, com tudo, se vocês não estão sabendo ainda como é que o laser funciona quando invade os nossos tecidos. Então, a gente vai abordar um pouco isso para depois passar alguns casos clínicos. E aí, desde Einstein, em 1905, né, quando, usando a ideia de Planck, de 1900, mostrou que a energia do feixe de luz não era apenas uma onda, mas que continha partículas, e que essas partículas eram pequenos pacotes de energia denominados de fótons. Os fótons são as menores partículas da luz, né? E isso é que explicava, né, o fenômeno da emissão fotoelétrica, ou seja, o choque do tecido da barreira com aqueles pacotes de energia que são os fótons, que são os causadores de diversos metabolismos no nosso organismo. E aí, baseado nisso, Albert Einstein, né, em 1916, ele deu o conceito do que seria uma emissão estimulada de radiação, porque até o momento a gente só tinha a emissão contínua, a emissão constante, né, e que não era estimulada. Então, quando ele provocou esse conceito na sua defesa de tese, né, do surquantum, ele determinou que nós poderíamos não ter um desencadeio de energia como vem do sol ou da luz elétrica, mas que a gente poderia produzir uma amplificação dessa luz através dessa emissão estimulada de radiação, duplicando essa energia produzida. Ele morreu e não conheceu os aparelhos laser, mas os fundamentos da luz laser, né, se baseiam exatamente nisso. E para isso, as transições atômicas, né, que nós temos a absorção, a emissão espontânea, como é a natural, né, e a emissão estimulada de radiação. Para que o laser seja produzido, nós precisamos de uma fonte de energia para excitar esses elétrons, né? Os átomos são moléculas que podem estar no meio, né, de cristal, de um gás, de um líquido, de um metal, né? E eles ficarão com uma energia maior, porque ficarão excitados, e eles vão para a próxima camada da órbita, né? E aí desencadeiam o que nós chamamos de átomos metastáveis, que são átomos que permanecem um pouquinho mais, né, na próxima órbita para produzir uma duplicação dessa energia. E aí passa do estado fundamental ao estado excitado. Então, a gente pode dizer que, sem dúvida nenhuma, né, um dos grandes avanços tecnológicos, seja na área médica, né, na exploração espacial, telecomunicações, né, no século passado, foi exatamente o desenvolvimento destes aparelhos laser. E aí, o que a gente diz? Mas o que é laser, né? Então, laser, na realidade, é um acrônimo da sigla em inglês que significa amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. Veja se eu colocar na tela cheia, porque a gente está perdendo as animações. Conseguem ver na tela cheia esse slide? Não, Marlene, infelizmente não está na tela cheia não, para a gente. Foi.
Certo. Tudo bem. Então, assim, aí nós temos uma ampola, né, de laser, aonde esses átomos estão sendo excitados e aonde está emitindo, né, assim, através de 2 espelhos, há uma emissão constante de radiação. Assim, podemos calcular, por exemplo, espantosamente e muito precisa, por exemplo, distâncias no cosmos, né? Entre estrelas, quando chega até nós, por exemplo, a captação de uma luz que vem de determinado local, tem como identificar quanto tempo, há quantos anos, há quantos milênios e tudo mais ele foi formado, né? Então, assim, através dessa radiação que é emitida. E hoje nós utilizamos isto em todos os nossos meios, né? Em todos os nossos meios, seja em supermercado, em tratamento de saúde, na aeroespacial, né? Mensurações hoje através de laser, de distâncias, né? Que antigamente tinha que usar aqueles metros, né? Então, hoje nós temos, assim, uma inúmera gama de tudo isso. E assim, através desse desenvolvimento do laser, né, assim, o Albert Einstein, em 1917, né, que trouxe esse fundamento, e o Feynman, em 1960, aonde se começou a tratar com laser, né, tanto de alta potência como de baixa potência. A laser-terapia, né, assim, foi trazida e iniciada por Endre Mester, em 1963, e onde já passou com diversas nomenclaturas, fotobiomodulação, fototerapia, terapia fotônica, né, toda aquela que são sem efeitos térmicos, né, o laser de alta potência trabalha com efeitos térmicos e a laser-terapia trabalha sem esses efeitos térmicos. Nós temos uma parceria também com a Univap, que também tem uma detenção de construção de aparelhos lasers, e também parcerias científicas, né? Parceria de pesquisas, que nós temos junto com a UPE, que o Brasil é um dos detentores, na realidade, de pesquisa científica na área de luz, e de laser e de LED, na área de biofotônica, dos maiores do mundo, né? Então, a gente tem que se orgulhar disso. E as propriedades físicas do laser, né? Nós sabemos, temos a luz branca, que, como a gente disse, a gente consegue visualizar a luz do violeta ao vermelho, e ele passando por qualquer prisma, a luz branca, ele vai difracionar a luz e a gente vai ver diversas cores. Já com a luz laser, a gente terá apenas um único comprimento de onda, né? Será monocromático, ele é colimado, e ele tem coerência, ou seja, uma onda em cima da outra, no mesmo espaço de tempo e espaço, para que possa não divergir e não difracionar essa luz. Assim, mostrando uma luz comum, né, que ela emite em diversos comprimentos de onda, e uma luz laser que ela é acoplada uma na outra, no mesmo tempo e no mesmo espaço, por isso nós chamamos que ela é unidirecional e colimada, coerente. Mostrando mais aqui uma vez, né, o laser passando por um prisma, ele emitirá apenas um único comprimento de onda, e uma luz laser e uma luz branca que ela difraciona no prisma, né, com essa quantidade de comprimento de ondas, né, dentro da luz visível e invisível, né? Por isso, nós, quando irradiamos tecidos, nós temos um pico, né, de irradiação, para que o tecido possa absorver exatamente naquele ponto que a gente quer, e não uma difração da luz, por exemplo, numa curva gaussiana de uma luz convencional, uma luz normal. Minha gente, estou indo muito rápido, está dando para compreender? Está dando para compreender, está perfeito. Certo. Assim, podemos dizer que os lasers a gente pode classificar como laser de alta potência e laser de baixa potência, que são chamados lasers, por exemplo, ablativos, né? De alta intensidade
e temos os lasers de baixa intensidade. Tudo isso é sinônimo, lasers blandos, lasers não ablativos, lasers não cirúrgicos, são todos aqueles que utilizamos sem a ocorrência de ação térmica. E os lasers ablativos, né, que são os lasers de alta potência, nós utilizamos também para tratamentos principalmente cirúrgicos, né, porque eles vão trabalhar através da ação térmica daquele laser. Temos diversas formas também de emissão dessa radiação, onde podem ser contínuos, como o próprio nome já diz, pulsáteis, né? Vai pulsando, né? Assim, para poder fazer uso de uma refrigeração, né? É utilizado mais nos lasers cirúrgicos, e o key switcher, que é um chuveiro, na realidade, de raios que vão passar para os tecidos também. E também são utilizados nas empresas, nas indústrias, né? De forma a trabalhar, por exemplo, com alta potência, com perfurações de chapa de aço e tudo mais, para que elas possam ser direcionadas em um mesmo ponto, né? E aí também temos os meios ativos, né? Onde nós temos meios ativos, lembram, como eu disse, para estimulação daqueles átomos, né? Dos seus elétrons. Então, nós temos meios sólidos, líquidos, temos gasosos e mistos, né? Também entre metais e gasosos. Tudo isso depende da construção do laser e para sua finalidade. Aqui eu estou mostrando um laser de CO2, né, que é um laser de alta potência, né, que hoje ele é pequeno, já foi um monstro no passado, né, e que nós utilizamos muito para cirurgias, né, para cirurgias mais de grande porte. Não é muito utilizado para tecidos duros, mas sim para tecidos moles, mas para remoção de tumores, né, e tudo mais. E temos o laser de erbium-YAG, que é bastante utilizado para tratamento das cáries. Em vez de usar brocas, por exemplo, nós utilizamos o laser de erbium-YAG, né? Nós temos, inclusive, vendo espaço para montar o nosso laboratório no UOC, e nós temos esse aparelho, né, para a gente trabalhar também, tanto para pesquisa clínica, como para serviço também, né, dentro da universidade. Os lasers terapêuticos, né, que nós podemos chamar ou de baixa potência, né, não ablativos, não cirúrgicos, que é a mesma sinonímia. Dentre eles, nós temos o laser de hélio neônio, que ainda é utilizado, mas é pouco produzido, porque é um laser muito caro, de ampola de vidro. Mas temos a gama dos lasers de arseneto de galho e alumínio e arseneto de galho, né, que são os dopados e mistos de metais com gás, né, para poder produzir aquela radiação, e é um custo muito menor do que, por exemplo, os de hélio neônio. E eles são utilizados especificamente, lembrando que eles não têm ação térmica, a ação térmica dele vai até meio grau, né, assim, que isso favorece até o metabolismo, né, e aí a gente pode determinar para que fim você tem esses lasers. Ele serve para aliviar a dor, você já vai reduzir a dor, reduzir o edema, a inflamação, e ele acelera o processo cicatricial, de regeneração de tecidos, né? Então, esses são os lasers que mais utilizamos na clínica, como que nós chamamos de biomoduladores, porque nós podemos usá-los para estimular, né, o crescimento e a regeneração, como podemos utilizá-los para inibir, né, também esses processos de acordo com a finalidade que a gente esteja trabalhando. Por exemplo, exostose, eu quero que reduza aquela quantidade, não quero promover para acelerar, né? Aqui alguns lasers, né, assim, alguns que nós temos dentro da faculdade também, de diversas marcas. E aqui são os meios de transmissão, né? Então, a gente tem cabo de fibra óptica, pela qual o laser, né, o aparelho se encontra dopado dentro da ampola, né, ou dentro do aparelho, e ele vai trazer a sua energia transmitida através dessa fibra óptica até sua saída. Nestes casos, a gente tem um pouco de perda de energia, né? Então, a gente tem que calcular essa perda para colocar uma dose eficiente para o paciente. A gente vai explicar depois.
E aqui nós temos os outros tipos, né, que seria esse que já é um aparelho em que, por ser de odontologia, eles foram criados com uma cabeça que possui o diodo dentro dela e quando ele emite, emite diretamente no local. Então, temos menos perda de energia e para o cirurgião dentista, né, ele que está mais acostumado com esse tipo de ferramenta, facilita o seu uso. Que lasers nós trabalhamos, por exemplo, nas clínicas, né? Nós trabalhamos mais com os diodos vermelhos e infravermelhos. Nós dissemos que o infravermelho não temos a possibilidade de visualizar, mas temos equipamentos que captam essa luz, que capturam essa luz, e a gente consegue fazer uma fotografia como essa. Algumas aplicações do laser. O laser, na realidade, por isso que eu coloquei na saúde, porque ele é multidisciplinar, né? Ele serve para todas as áreas da saúde, de acordo com a sua finalidade. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, na medicina, porque nós teremos laser assim, para neurocirurgia, oftalmologia, otorrino, gastro, cardio, e assim sucessivamente em todas as áreas, né? Da medicina e odontologia. Como eu disse, esses efeitos terapêuticos são para analgésicos, anti-inflamatórios e reparação tecidual. E aqui mostrando, né, efeitos térmicos e não térmicos, né, que o nosso tecido, numa curva gaussiana, você vai ver as diversas camadas, né, aonde nessa parte azul nós teremos apenas ativação fotodérmica, né, então nós teremos esses lasers de baixa potência e não por ação térmica. E aí nós podemos ter a laserterapia, ou a fototerapia, ou a biomodulação laser, como um tratamento eletivo e de forma isolada, ou seja, ele é um tratamento curativo, mas nem sempre a gente tem só o efeito curativo. Nós atrelamos muito, né, também o tratamento integrado ao convencional. Ou seja, ele vai servir como coadjuvante. Por exemplo, numa cirurgia, a cirurgia precisa ser feita, mas eu posso aplicar o laser para reduzir a dor, o edema e acelerar o processo cicatricial, né? Mas eu posso colocar, por exemplo, numa lesão que não precisa de cirurgia e tratá-la apenas com laser, que ela terá o efeito curativo. Assim, nós podemos ter, por exemplo, a laserterapia como aplicada em contato direto, né? Sempre de forma perpendicular ao longo eixo, né? Do que a gente vai aplicar, e sempre num campo limpo e seco, para não termos barreiras que impeçam a penetração daquela luz. Forma de aplicação, ela pode ser pontual, como o próprio nome já diz, né, por ponto, pode ser varredura, que é varrendo a área, e o cluster, que é um chuveiro, né, grande ou menor, né, produzindo diversos raios para atingir áreas maiores, como, por exemplo, mostrando aqui, né, de forma pontual, contínua, né, aqui faz uma varredura, e aqui um cluster, né, nesse aparelho aqui, que produz, né, uma multiplicação de raios, por exemplo, para no caso de queimados, que atingem grandes áreas de pele. Se fosse com um laser como o outro convencional, a gente demoraria muito tempo para irradiar aquela área. Esse aqui faz uma varredura, né, assim como um scanner, e você consegue irradiar aqueles tecidos. Aqui diversos tipos, né, de aparelhos, né, de uso, né. Nós temos alguns parâmetros para isso, né, ou seja, do paciente nós precisamos realmente saber se aquele diagnóstico é correto. A gente não pode irradiar, por exemplo, sobre aquela área com câncer, porque você leva energia, leva ATP para as células, e aí você auxilia exatamente nessa proliferação celular. Quando se está tomando determinados antibióticos que podem ser fotossensíveis, que também você pode provocar algum dano, então tudo isso precisa ter parâmetros, né, assim, para a gente colocar. Peles escuras que absorvem muito mais energia do que a pele clara, então a gente tem que ter, por isso eu digo que o laser e a aplicação e seu tratamento não é uma receita de bolo, como muita gente pensa.
e age como se fosse um milagre. Tudo tem, assim, a sua finalidade embasado na ciência, né? Tudo de forma científica. Então, para a gente aplicar o laser, a gente tem que ter esse conhecimento, porque a gente deve saber que comprimento de onda eu posso utilizar, qual é a minha potência de saída e de entrada no tecido, qual a intensidade que eu vou colocar, qual é a dose, a densidade de energia, por quanto tempo. Então, tem uma série de variáveis que a gente precisa compreender e não só apenas utilizar como se fosse algo padrão, né? Assim, nós temos diversos tipos de pele, né, ou de mucosa. Em pele temos maiores barreiras, em mucosa temos menores barreiras, né? Temos a idade, de acordo com a idade, né, nós temos que também tratar os tipos de dose, né? Assim também a etnia, né, pelas cores da pele, que nós já falamos, o multirracial, né, e os diversos tipos de pele, né, para que a gente possa utilizar de fato o comprimento, o tempo, a dose certa e a potência certa. Desculpem, viu, minha gente, mas eu moro aqui entre Boa Viagem e Piedade, aí avião aqui passa constante. E aqui, assim como também temos que determinar aparelhos, nem todos os aparelhos produzem em todos os tipos de comprimento de onda que a gente precisa. Então, a gente precisa sempre definir o que a gente quer, qual a finalidade, para que a gente também possa ver a questão dos aparelhos, né? Aí eu já falei aqui. O laser vermelho, ele sempre é absorvido e biorregula as organelas, né? Lisossomos, a mitocôndria, ele vai absorver esse comprimento de onda. Já o infravermelho, ele atua na biorregulação dentro da membrana plasmática, membrana celular, que absorve este comprimento de onda. Por isso, né, os vermelhos são muito utilizados em superfícies, porque onde temos maior número de receptores, né, fotorreceptores para este comprimento de onda. Já no laser infravermelho, nós conseguimos atuar em músculos, tendões, em ossos. Por quê? Porque os fotorreceptores se encontram de forma mais profunda. Não que não tenha na pele, também tem, mas em menor quantidade do que para a absorção do laser vermelho. Se eu estiver indo muito rápido, me avisem, porque tem alguns casos que a gente vai passar rapidamente também. E os seus meios de transmissão do laser, né? Assim, temos também esse meio de transmissão, que é para os lasers de alta potência, através de braço articulado. Por quê? Porque a maioria dos lasers de alta potência são construídos com lasers infravermelhos, de curto a comprimentos longos. Então, às vezes, não passam pelas fibras ópticas e tem que ser através de braço articulado e espelho para poder chegar até o tecido. E são mais para lasers cirúrgicos. Aqui eu já coloquei antes. A norma de segurança. A norma de segurança, você tem que ter a proteção. Cada aparelho vem dizendo qual é o tipo de proteção que é, e ele é classificado, que eu não vou entrar nesse detalhe hoje, porque senão a gente teria que dar um curso, né? Mas, assim, cada comprimento de onda tem a sua proteção ideal, não é as cores dos óculos, não é moda, não é nada, né? É apenas para proteção ocular. E assim, né, a ação que nós vamos tratar, né, com o efeito da biomodulação dos tecidos, né, nós podemos trazer uma ação analgésica, anti-inflamatória e reparadora tecidual. E isso vai depender, né, da interação do laser no corpo humano, da sua intensidade, e ele funciona a nível tanto molecular, né, celular e tecidual, porque ele é sistêmico e orgânico. Então, podemos dizer que no organismo animal, né, temos diversas ações, né, assim, que ocorrem de fotorregulação, porque temos, como eu disse antes, não vou me estender, diversos fotorreceptores direcionados em todo o nosso organismo, no qual há uma transformação, né, de uma atividade funcional e metabólica da célula a partir dessa recepção de luz, né? Por isso, a resposta que se dá, como muita gente espera, às vezes diz assim, não, o laser não funcionou para mim.
Mas, às vezes, eu digo, não funcionou porque não foi a dose ou o comprimento de onda adequado para aquele fotorreceptor, porque essa resposta vai depender exatamente dessa natureza, né, do que ocorre, do processo de absorção, dessa transmissão, da reflexão e difusão da luz laser no tecido. Mostrando aqui, né, assim, a incidência do feixe, que você pode irradiar o tecido, uma parte vai ser refletida, a outra parte vai ser absorvida, a outra difundida e a outra será transmitida até os locais onde se tenha fotorreceptores para aquele comprimento de onda, né? E assim, nossas células, elas recebem essa captação de energia, seja pela membrana celular ou seja pelas organelas, né? Há uma produção de estímulo e inibição dessas atividades enzimáticas que nós chamamos de reações fotoquímicas, né? Então, essas reações fotoquímicas é que vão fazer com que haja diversas metabólises no nosso organismo dessas reações para que a gente possa aproveitar essa finalidade. Então, dentre eles, dos efeitos terapêuticos, temos o efeito analgésico, né? O laser, ele mantém o potencial da membrana, né, para que ele não despolarize. Por quê? Essa energia fotônica, essa luz que as células recebem, ela se transforma em ATP, né, que é a energia vital para todo e qualquer processo de metabolismo orgânico, né? Então, quando ela recebe essa energia, ela tem a capacidade de evitar a sua despolarização ou de repolarizar a membrana, né, expulsando o sódio através da bomba de sódio e potássio, né? Então, a gente pode dizer, esse é um tipo de efeito analgésico, mas não só tem esse, né? Nós temos também a liberação de substâncias álgicas, né? Quando ocorre qualquer trauma, qualquer injúria nos tecidos, nós temos de prontidão, né, os mastócitos. O laser faz com que os mastócitos, isso é comprovado cientificamente, a gente vai mostrar logo em seguida as pesquisas também, ele faz com que haja uma degranulação mais rápida, liberando as substâncias como a histamina, a serotonina, a bradicinina, para que mantenha os esfíncteres dilatados, só que é uma dilatação temporária, até que as prostaglandinas possam ser elaboradas, né, fabricadas. E aí é um outro processo que também reduz a dor e reduz a inflamação, porque as prostaglandinas são os vasodilatadores potentes, né? E o laser faz com que a enzima ciclooxigenase, né, seja inibida para que o ácido araquidônico não se transforme em prostaglandina. Então, vai haver formação de prostaglandina, mas sem uma concentração suficiente para aquela inflamação, porque muitas vezes há um retardo por causa do prolongamento dessa inflamação, que não há necessidade para essa reparação. Então, o laser tem essa característica, né, de passar por esses processos de uma forma mais rápida. Outro efeito analgésico, por exemplo, é a liberação, né, das endorfinas, que são as encefalinas, beta-endorfinas, que são os nossos analgésicos naturais, né, que são produzidos no nosso organismo. E isso, né, já foi determinado em diversas pesquisas, né, que havia um aumento do líquido cefalorraquidiano com a concentração, havia um aumento dessas encefalinas no líquido cefalorraquidiano, né, que era responsável por esse efeito analgésico, né, da luz laser. Então, como é que vamos fazer o trofismo celular e a mitose também acontecerem de forma mais rápida para que o processo cicatricial também se torne mais rápido e eficaz? O laser aumenta a neoformação capilar, né, a multiplicação celular, então vai haver um aumento de fibroblastos, odontoblastos, osteoblastos, né, através de
a concentração maior de fibras colágenas, que é uma das características que o laser tem. A produção maior de fibras colágenas é uma colocação de forma mais conspícua do que alterações que acontecem na formação das fibras colágenas de forma convencional, que não tem um único direcionamento, né? E, assim, há uma regeneração de vasos sanguíneos naquele local a partir dos já existentes. E as células nervosas? Bem, a gente trabalha também com células tronco, estamos há alguns anos trabalhando com essa proliferação e formação de novos tecidos, né? E aqui no laser, como ele não tem a capacidade da célula formar uma nova, a não ser através das células tronco, então ela faz o crescimento dos dendritos que fazem anastasomose com outros para que o impulso possa passar novamente, né, o impulso nervoso. Por isso, podemos dizer que as interações fotoquímicas, né, nós temos através do que chamamos da fotobiomodulação, nós temos a terapia fotodinâmica e a fluorescência tecidual. A fotobiomodulação é que nós falamos até agora, né, explicando sobre o processo do ATP nas células e como é que ela biomodula, né, esses metabolismos, né. A terapia fotodinâmica já foi utilizada bastante também, desde muitos anos atrás. Coloquei um caso típico aqui, por exemplo, né, de trabalhar com bactérias. Ele iniciou trabalhando com câncer, que também tem um bom resultado, né, porque não tem efeitos colaterais e a terapia fotodinâmica funciona com uma luz gerando em cima de um fotorreceptor que é artificial, que é colocado no determinado local para que ele possa absorver. Há uma interação entre eles e uma produção química, né, produzindo um oxigênio singleto que é letal para aquelas células que a gente quer tratar, para aquela bactéria, células e tudo mais. Como eu digo, não é uma receita de bolo, precisamos conhecer qual é a célula, seja cancerígena, seja uma bactéria, qual é o comprimento de onda que ela absorve para que tenhamos eficácia e que esse corante possa também absorver o comprimento de onda do laser ou do LED que será aplicado para que possa ter essa eficácia nesse tratamento. E aí temos também métodos que nós chamamos diagnósticos, né? Que são métodos que nós normalmente fazemos pela inspeção visual e que através do laser nós temos um aparelho chamado Diagnodent, né? Que dá cabo, infelizmente ele não está mais no Brasil, só é produzido na Alemanha, né? Mas pode ser importado. E aí ele vai fazer com que haja uma fluorescência que é traduzida em uma cárie, né, maior quantidade de material orgânico, né, pela destruição do tecido duro, e aí o laser capta esse material orgânico por intensidade e dá no aparelho, né, um bip que gera um score, aonde esse score está determinado. Eu não posso me ater a isso, só estou informando, né, porque, como eu digo, depois faremos um curso, né, para que a gente possa, de cada um, a gente poder especificar muito mais e trabalhar com cada um deles. Mas esse score determina qual a intensidade da cárie. Ele determina até cáries ocultas de difícil acesso até pelo raio-x, né? Então, é um aparelho ideal e muito específico. Aqui mostrando, né, quantidade de material orgânico, por exemplo, né? E quando coloca a ponteira, ele vai absorver pela fluorescência, né? A concentração, né, do que está lá, se tem colágeno, elastina, porfirinas, etc. E aí os metabólitos também orgânicos que as bactérias produzem. E ele traduz num sinal, né, e dando um score no aparelho. Efeitos, né, que podemos dizer sobre o organismo. Esses efeitos que nós falamos até agora são os efeitos fotoquímicos e fotoelétricos. Temos os mecânicos são produzidos mais pelos raios de alta potência, pela radiação laser, né, de alta potência.
E aí isso vai depender, né, sobre o organismo, essas ações, de acordo com o comprimento de onda, né, a duração da exposição, o tempo, a energia, né, e também a natureza daquele tecido que a gente está irradiando, que tipo de tecido e qual a finalidade. Existe um laser melhor? Não, existe aquele laser que vai ser muito útil para nós, de acordo com os fins que a gente tenha para tratar. Hoje nós temos lasers cirúrgicos, por exemplo, bem pequenininhos, como esse do lado direito, né, da tela inferior, né? São lasers cirúrgicos, todos esses aqui de baixo, né? E temos os lasers também terapêuticos que nós mostramos antes. Então, vamos colocar agora alguns casos clínicos, né, assim, rapidamente, que a gente colocou, por exemplo, na dentística. Na dentística, nós temos hoje, como eu expliquei, com o aparelho de Erbium-YAG, podemos tratar e fazer tratamentos cavitários para restaurações de cáries com os lasers de alta potência, né? Aí, nós temos também os lasers de alta potência que poderemos trabalhar, como sempre, o efeito analgésico, anti-inflamatório de reparação tecidual, né? E também os de diagnóstico que vocês já viram, os lasers cirúrgicos para esses preparos cavitários e ainda temos clareamento dental. Tudo isso na área da dentística. Aqui, por exemplo, um cárie, né? E nós podemos irradiar para evitar, né, dor e inflamação, né, no processo da de reconstrução ou no processo que a gente pode dizer de restauração. E aí a gente pode colocar 3 a 4 joules, coloca no aparelho, né? Por isso o aparelho deve ser algo que a gente possa programar, porque tem lasers que são vendidos que não são programáveis, e como eu digo, não é uma receita de bolo, porque vocês já viram que a irradiação a ser depositada no tecido depende de muitos, é multifatorial, né? Como tipo de pele, mucosa, etnia, então assim, não é uma coisa que seja específica, a mesma dose para todo mundo. Então, mas dando uma média geral, né, em torno de 3 a 4 doses, a 4 joules por centímetro quadrado, seria a dose ideal, né, que pode ser no laser vermelho, se for diretamente na cavidade, ou no infravermelho, se ele já estiver restaurado. E basta uma aplicação, até 2 ou 3, se caso necessário, né? Esse que a gente mostrou, no assoalho da cavidade, ele pode ser pontual, de 2 a 4 joules, e ele vai fazer qual a finalidade dele no preparo cavitário? Além de reduzir a dor e inflamação que possa vir, ele também aumenta a formação de uma dentina terciária, que é uma dentina resistente, né, a uma nova formação de cárie. Mostrando aqui o exemplo, né? Após o tratamento, né, da cavidade. Temos para odontalgia, dor de dente, né, por exemplo, então a gente pode fazer um ponto naquela área da superfície do dente e vai subindo ao longo da raiz, né, determinado até por radiografias ou comparando, né, assim, calculando a média de tamanho de raízes. Aí faz por ponto, né, também 2 joules, né, por ponto, pode ser no ápice, né, e pode ser distribuído também ao longo da raiz em 3 pontos, e pode ser de 1 ou 2 sessões, que seria o suficiente, vai ser pela escala da dor, né, que você vai se basear, e no resultado do paciente, de saber se já controlou a dor. Sensibilidade dentinária da mesma forma, né? Aqui tinha, se fosse na tela cheia, estava mostrando a parte da microscopia de varredura, mostrando a dentina terciária, né? Então, as doses são mais ou menos essas. Temos em lesões de mucosas, como os herpes, estomatitas, úlceras, queilites, né? Que você pode utilizar também, aqui mostrando o caso, né? Após irradiação laser, ele faz com que seja atenuada, né, que diminua os surtos do herpes e cicatriza muito mais rápido do que da forma convencional ou com outras medicações, né?
Em aftas, né, também pode ser, né, as aftas você pode irradiar se forem pequenas, em torno de 4 joules, né, 2 a 3 aplicações por semana, mas pode fazer, a depender do tamanho, só um ponto central ou ao redor da mesma, né. A mesma coisa, aqui outros exemplos. Aqui temos nas crianças, que temos muito gengiva estomatite herpética, e aí sem prejuízo para a saúde da criança, né? Porque não tem nenhuma contraindicação, né? Então, você pode fazer também nas lesões, né? Sempre a cada centímetro faz um ponto de pelo menos meio a 1 joule, se for uma área extensa, né? A gente tem também nas queilites, nas gengivas estomatites herpéticas também, que são secundárias, a mesma coisa, os pontos de radiação mostrando, né? Na queilite angular, na gengivites, diretamente na papila gengival, de 1 a 2 joules por centímetro quadrado. Se vocês me perguntarem, e o tempo? Quando a gente coloca a dose e a potência, o próprio aparelho já determina o tempo, porque ele vai liberar exatamente aquela dose, né, no ponto de contato, ele dá um bip e para, ele aplicou a dose. Na gengivites, pode ser usado nas periodontites também, pode ser usado também nos pacientes, né, que fazem uso da lesoterapia para pacientes oncológicos, principalmente nas mucosites, né, porque são pacientes que tomam quimioterapia, neorradioterapia, e tem muitas formações de mucosites, então a gente faz o preparo antes da irradiação e depois da irradiação, né, ou da quimioterapia, né? Então, a gente vai fazer algumas sessões para poder reduzir, ou muitos ainda nem chegam a formar as mucosites, quando a gente faz um preparo pré também. Aqui mostrando, né, outras, e com a cicatrização, por exemplo, nos pacientes oncológicos, né, a gente faz nas queilites angulares, a gente faz nas mucosites, não pode colocar diretamente a radiação diretamente no tumor, né? Assim, não pode. Temos uma afecção que é muito constante, muito presente, né? A DTM, que é a disfunção temporomandibular, na qual sofre muitas dores, as pessoas não aguentam, e muitas vezes procuram os centros da dor para poder tratar. A gente usa muito a lesoterapia, né, com 1,5 joules por centímetro quadrado em cada ponto, a gente colocou norte, sul, leste e oeste, e um ponto intraauricular, né, com uma frequência de 2 sessões por semana, né, a gente faz em torno de 2 semanas. Aqui mostrando os pontos, né, e temos também o ponto intraauricular. E não só na DTM, mas muita gente tem essa disfunção que acarreta também outras disfunções pelo bruxismo em outras áreas, por exemplo, áreas da nuca, né, dos ombros, que a gente também pode irradiar. Aqui mostrando, né, que seria a disfunção temporomandibular miogênica, né, e mostrando as áreas, vocês veem aqui, nas costas, né, determinando pontos. Claro que esses pontos são para fins didáticos, a gente não pode também irradiar esses pontos escuros. A gente mobiliza na área de ATM, na área da maxila, na área de mandíbula, né, na área de pescoço, né, de ombro também, né, e aí não pode utilizar o laser exatamente nesse ponto, é só para guiar, né? Por quê? Porque é escuro, ponto preto, absorve muito mais energia e pode haver uma queima de tecido, a depender da dose e da potência, né? Na paralisia facial de Bell, a gente faz em torno de 40 pontos de meio joule por ponto. E aí a gente, para a forma didática, distribuindo os pontos, a depender de onde for, e aqui, né, assim, os resultados que a gente pode obter, né? Então, assim, tanto, né,
nos lábios, né, como na fronte, né? Aqui outro exemplo, né, assim, sem sequela nenhuma, nós já tratamos muito, diversos pacientes, eu não posso colocar muito, porque a gente já está finalizando, né, a nossa apresentação, só colocando rapidamente. Alveolites também, não é, que são dores após exodontias, são dores terríveis, profundas, a gente faz 3 a 4 jaulas num determinado lugar, 2 vezes por semana. Aqui mostrando, né, nas alveolites. Nas pericoronarites também, a gente vai fazer as aplicações, né, de forma sempre pontual, naquela região de trígono, né, retromolar, e as doses no primeiro dia de 4, no segundo dia de 6 jaulas. A frequência são 2 dias seguidos e provavelmente seja o suficiente, né? Aqui mostrando, né, as regiões, os pontos, a depender da área. Na fratura, não só dos maxilares, mas qualquer tipo de fratura. A gente tem que fazer o laser naquele local para quê? Para regenerar, além de reduzir a dor e inflamação, vai fazer uma regeneração mais rápida para a consolidação daquela fratura. Aí, nós precisamos de mais aplicações, em torno de pelo menos 7, né? E 2 vezes por semana, durante 2 semanas aproximadamente. Lesão pulpar, né? Assim, para normalizar a polpa quando ela está com uma polpa com inflamação, mas é reversível. Então, a gente vai ter essa ação anti-inflamatória e antiedematosa, utilizando em torno de 4 joules por centímetro quadrado. Na endodontia, muito bem utilizado na pulpotomia, na cicatrização de cirurgias parendodônticas, na prevenção da dor, né, após o preparo químico-mecânico do tratamento de canal, né, e nas próteses também. Né? Nas próteses a gente pode utilizar, por quê? Porque nos preparos dos dentes para as próteses normalmente causa dor, né? E se não tiver o tratamento de endodôntico realizado. Então, a dosimetria pode ser utilizada de 4 a 6 joules e a frequência, 1 ou 2 aplicações já é o suficiente, mostrando aqui, né, diretamente no local. E aqui tem imagens, por exemplo, de uma dentina reparada, né, na microscopia de varredura, mostrando. Na ortodontia ou ortopedia, na funcional dos maxilares, nós podemos, após cada ativação dos aparelhos, né, nós podemos fazer sempre uma aplicação de laser. Na disjunção, por exemplo, palatina, que nós temos, pode ser utilizada 6 joules, na região do ápice, 5 joules, né? 1 ou 2 vezes, né? Em cada arcada, né? Podemos fazer até 26 joules, né, de aplicação nas 2 arcadas. E a frequência é uma única aplicação, normalmente é o suficiente, né? Aqui mostrando, né, os pontos, né, numa disjunção maxilar que pode ser feita. Clareamento dental, né? Então, assim, muito utilizado também, outras fontes de luz, já são outros, outro aparelho, não é o mesmo, e temos diversos aparelhos para essas fontes de luz. Há muita gente que diz assim, mas só com o clareador já clareia, mas com o laser você vai evitar que o dente possa sofrer mais danos, você regenera aquele tecido que foi clareado e inibe a dor, né, ou a inflamação que possa vir. Então, é específico e o clareamento é mais rápido também, né? Na implantologia, colocamos implantologia porque temos implante dentário, mas temos implantes em diversas áreas do corpo. Coloquei aqui um exemplo, né? A gente aplica nessa região, né, dos implantes para as próteses buco, por exemplo, que hoje não se concebe ter uma prótese ocular, né, ou prótese bucomaxilofacial adesiva, né? Tem que ser por implantes. Então, ela regenera, né, muito mais rápido, né, a essa necessidade. E nas indicações clínicas para implante, não vou me repetir, porque nós já dissemos que é para o efeito analgésico, anti-inflamatório, e que a gente precisa regenerar
o tecido mais rápido para que o paciente possa ser reabilitado com a sua prótese de uma forma também mais rápida, né? Aí temos, né, de forma pontual, por exemplo, nas bordas do cilindro, 5 pontos, né, assim, vestibular, lingual, palatina, distal, mesial, ao redor do implante e no longo eixo do implante também, né. Utilizamos sempre 4 joules por ponto, né, fazendo um total de em torno de 16 a 20 joules de sessão, e a frequência 2 a 3 vezes por semana, a intervalo de 48 ou 72 horas. Por isso, a gente pode ser, precisamos de 15 a 30 dias, a depender de como esteja a cicatrização, e mostrando a irradiação nos locais dos implantes. Nas reconstruções também, precisamos colocar, né, nas técnicas reconstrutivas de enxerto, né, aqui diversas técnicas, né, aqui também mostrando os pontos em vermelho nos locais das áreas para regeneração dos tecidos, tanto nas áreas doadoras como nas receptoras. Aqui nós temos mostrando também, né, assim, um paciente mesmo de um irmão de lá da especialização, né, precisamos, além dos implantes, irradiar as suturas após o término e irradiar os lábios para evitar edemas, né, assim, posteriores. Nas reconstruções, para ter um perfil de emergência maior e uma reconstrução mais rápida daquele tecido nos enxertos, né? Aqui mostrando também as áreas doadoras, receptoras e ao redor dos implantes. Nas parestesias, quando porventura tiver, também pode ser utilizado, né, com uma potência de 30 a 50 miliwatts, 2 vezes por semana, em torno de 12 sessões, podendo passar para 24, a depender da parestesia, né? Aqui, mostrando quais seriam os locais de irradiação e mostrando também as doses, né? Normalmente, as parestesias a gente coloca no infravermelho, porque vai penetrar mais, e a gente coloca uma potência maior, que seria em torno de 50 miliwatts de potência, enquanto que para os tecidos moles pode ser 35, 40. As parestesias de mandíbula também mostrando os pontos do mapeamento, né, do nervo a seguir desde a sua direção, a sua inserção, né, para que a gente possa ter um trajeto nervoso todo irradiado. Aqui mostrando os pontos, por exemplo, né, de irradiação, seja em maxila, mandíbula, porque ainda temos a neuralgia do trigêmeo, né, que é uma das alterações, né, bucomaxilofacial, que perturba demais os pacientes, que temos notícias até de estatística de suicídio, porque as dores não conseguem cessar e os surtos são muito frequentes. Aí nós temos publicamos inclusive agora no livro de Leisser, está na editora, né, assim fui convidada para escrever sobre a neuralgia do trigêmeo e como nós tratamos por causa da eficácia, né, e do sucesso da lesoterapia nesse tratamento, né, que aí reduz, aumenta muitos espaços e as dores são menos frequentes, as dores conseguem passar de forma mais eficaz e mais rápida, né, e às vezes não temos nem mais notícia do paciente estar retornando por causa de dores de neuralgia do trigêmeo, sem precisar que haja necessidade de uma cirurgia ou de uma intervenção invasiva, como é que eu posso dizer, mais invasiva, e menos eficaz, muitas vezes, porque tem efeitos colaterais. Aqui, terminando agora, né, mostrando só que tudo que nós falamos é porque nós conseguimos publicar nos periódicos, né, e mostrando nossos tratamentos, tanto de pesquisa, né, como esses. Nós falamos ao redor dos implantes, esse foi o primeiro caso de implante que houve no mundo, né, tratado com laser, isso em 98 para 99, nós publicamos também esse trabalho, né, onde a gente percebe, no que não foi irradiado com laser, nós não temos nem trabeculado praticamente ósseo. No que foi irradiado com laser, nós temos um trabeculado muito mais conspícuo, cheio de vasos sanguíneos. Percebemos que no terço inferior tinha menos
quantidade de osso do que no terço médio e superior, por causa da irradiação. Então, hoje nós fazemos ao longo eixo do implante também, para provocar esse mesmo crescimento ósseo nessa região. Aqui uma microscopia de varredura, mostrando o titânio do implante e os vácuos que existem onde deveria estar imbrincado o implante com o osso, né? E nós não conseguimos que isso acontecesse quando não é irradiado, né? Isso aqui foi 60 dias após o implante, não foi irradiado, e é o que acontece hoje de forma convencional. E aqui, mesmo não conhecendo, alguém não conhecendo de microscopia de varredura, mas você pode perceber que aqui o implante, o titânio, e aqui o tecido ósseo formado com essa formação de tecido ósseo de contato, que é o que nós precisamos para ter sucesso na implantodontia e com a reabilitação oral, né, através das próteses. Aqui temos foto da espectroscopia Raman, que nós fizemos em cães. Não se preocupem que os cães não foram a óbito, nós fizemos doação, né? Assim, eles foram para doação, nós removemos os implantes, tratamos as cavidades com osso, né? E podemos não fazer o sacrifício deles. Aqui as máquinas, né? Kratos, que a gente fez os experimentos, né? Assim, mecânicos, biomecânicos. E aqui, pela espectroscopia Raman, né, também, fizemos também o torque, né, através das variações de cálcio, né, e a gente poderia perceber se na espectroscopia Raman essas concentrações de cálcio estariam, de fato, maiores do que no convencional. E aqui vocês podem perceber em vermelho, né, a variação muito superior do que quando a gente vê no controle. Aqui, algumas pesquisas que eu coloquei, só mostrando resultados, né? No tecido ósseo, quando irradiado e quando não irradiado. Aqui não houve irradiação nessa primeira figura de C30, e não temos também tecido ósseo neoformado. Já com 21 dias, por exemplo, com irradiação, vocês veem a concentração grande de fibras colágenas e já o trabeculado ósseo. A mesma coisa, né, com 30 dias, e mostrando aqui com 21 dias já a concentração grande de canais de Haders. Esse aqui foi a cortical rompida, que quando irradiada não tinha diferença entre a cortical que já tinha a cortical residual. Aqui também temos com células-tronco, né, irradiando, né, com laser e células-tronco. E aí, podemos dizer, o espaço de tempo foi pequeno, terminando agora, né? Assim, podemos dizer que a biomodulação laser tem inúmeros efeitos positivos, né? Que a interação do laser não é só local, mas é a nível molecular, por isso, de forma também se torna sistêmica, né? Não podemos fazer contralateral em experimentos, porque vai chegar até via sistêmica para o outro lado, então não podemos fazer experimentos com laser e não laser no mesmo paciente, né? Mas a gente sabe que os seus efeitos, tanto bioquímicos como fotoelétricos, né, eles vão fazer um aumento do ATP mitocondrial que vão favorecer, assim, as inúmeras reações no metabolismo celular, como, por exemplo, o aumento da síntese de DNA e RNA, formação de concentração maior de fibras colágenas, aumento das beta-endorfinas no líquido cefalorraquidiano, a redução das prostaglandinas, né, para poder o efeito anti-inflamatório passar mais rápido, e a liberação dos grânulos citoplasmáticos, liberação de fatores de crescimento que vão contribuir para que haja uma regeneração muito mais rápida. Tendo esses fatores de crescimento, vai haver uma revascularização, a proliferação, né, e diferenciação celular para a formação de tecidos, né? Essa maturação celular e secreção de matriz extracelular muito mais rápida, né? E aqui, nossas turmas nos cursos, né, tanto de laser como de implante, né? Onde nós, em todos a parte de implante, temos o nosso serviço para aplicação de laser aqui no nosso hospital, no OC, né?
E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esse daqui era bem animadinho, não sei o que aconteceu, eu dou aula todo dia, e todo dia eu mostro muita coisa, né? Mas não sei o que aconteceu, que eu não quis ficar na tela cheia. Mas, desde já, Muito obrigada. agradeço e fico à disposição, né, para que a gente possa conversar. Se estivesse na plateia aqui, eu já estaria, né, fazendo assim, porque foi fantástico, né, Anderson? Obrigada. Com obrigada. certeza. Muito bom mesmo. Muito bom essa visão de a gente sempre tem a medicina, ela foi desenvolvida muito na base das moléculas, né? Sim. Muito na base da bioquímica. Se você está com dor, toma um remédio, toma uma injeção, toma um comprimido. E por muito tempo a galera só achou que podia ser por essa área. Quando se pensava em inovação, se pensava uma inovação ainda dentro da área das moléculas. E aí vem esse pessoal trazer a luz, trazer energia, trazer um comprimento de onda, uma energia eletromagnética para modular essa resposta bioquímica no organismo. Isso é realmente muito inovador. E era disso que eu acho que a gente estava precisando aqui discutir dentro do evento da gente. Obrigado, Será que viu, tem Marlene? alguém perguntando no chat aí, minha gente? Se alguém quer abrir o microfone para fazer uma pergunta para a professora. Várias parabenizações, pessoal adorando. E eu peço desculpas que eu fui muito rápido, não tinha como parar, porque eu queria mostrar pelo menos esse conteúdo em 1 hora, né? Então, assim, eu tirei muita coisa, né? Porque assim a gente dá nos cursos, né? Aí tem muitas outras áreas, né? Assim, que a gente também trabalha, né? Mas aí o que tinha como trazer nesse momento, né? Para poder, né? Assim, pelo menos mostrar as oportunidades que se tem. E essa tecnologia nós temos na universidade, então muita gente nem sabe que a gente tem isso, né? E aí os grandes centros já até procuram a gente para que a gente possa fazer esse tratamento, né? Então, a gente teve Eu tenho só uma perguntinha assim, rápida. O laboratório que vocês estão fazendo a pesquisa com a célula-tronco já está instalado no UOC, Marlene? Não, a gente não tem nada disso no hospital, infelizmente, né? Porque precisa trabalhar com células-tronco, ele é multidisciplinar. Então, a gente trabalha com as células-tronco no laboratório de células-tronco na Federal, né? E a gente tem também na química inorgânica, trabalhando as nanopartículas, as nanomorfes. Eu estou aqui com a aluna Heloísa, né, que é do doutorado, que está trabalhando com as nanopartículas. Eu tenho outro aluno, o Caio, trabalhando com as nanomorfes, né, que são a estrutura framework. Por isso, eu quero convidar você. A gente tem uma plataforma de multissaúde, né, de laboratório de saúde da universidade. Eu tenho 2 unidades lá, que a gente tem um laboratório de cultura de tecidos. Se você quiser fazer alguma coisa nesse sentido, a gente pode, inclusive, ampliar e ter um laboratório para você. Eu vou falar, então, com o responsável, o laboratório multiusuário em saúde da universidade, já que vocês estão no UOC agora, né? Sim. E eu acho que eu ia ficar muito feliz de dar esse pontapé para vocês irem para lá. A gente já tem toda a parte de cultura de tecido, a gente também tem a parte de biologia molecular. Então, nós temos um trabalho agora que é com ferida de pé diabético, com um aparelho que a gente está testando. E uma das pesquisas que a gente está fazendo, uma das perguntas é saber, antes da irradiação, né, que a gente tem a dose lá, a gente retira um pouco de aspirado da lesão, e a gente quer fazer um estudo de expressão antes, durante e após a cicatrização da ferida. Mas, assim, essa linha, eu acho que você já deve estar muito mais avançada do que a nossa equipe, então a gente poderia se juntar para, de repente, ver isso. Isso. Né? Inclusive, então, eu tenho microscopia que está comigo, de estomofometria, para a gente ver e mensurar. Eu tenho laser de alta potência, que custa R$200.000, está encaixotado na reitoria, entendeu? Porque a gente não vai ficar mais. Não vai ficar mais, porque desse jeito a gente consegue. Eu acho que a gente tem um espaço lá que nós podemos compartilhar sem problemas, e você ter
sua parte. Essa pesquisa é fantástica, né? Eu Isso. acredito que falta, às vezes, a comunicação, né, da gente, e também Verdade. foi uma... Isso. E também o fato da FOP migrar ainda é um processo em construção, né? Então, acho que a Isso, gente está porque a gente tentando não ver os tem nichos que vocês isso, podem ocupar, né? Sim, os laboratórios. Mas eu sim, fico muito feliz da pesquisa, fiquei super orgulhosa da universidade de ter assim esse tipo de atividade colocando na prática, né? Que isso é o princípio do Mimesis, né? Que é a gente isso. tentar atender a sociedade de forma efetiva, para essa pesquisa não ficar fechada. Oi, Sim, sim. Regina, fala aí. Eu quero dar os parabéns, né? Para mim não é surpresa. Eu convivo com Marlene há mais de 20 anos e eu quero deixar aqui um depoimento para vocês. Marlene é uma pessoa de mente brilhante. Eu fui para a defesa de tese dela, de doutorado, e fui para a apresentação dela em São Paulo. Na época, a tese de doutorado dela foi com células-tronco. Só tinham 5 publicados no Brasil. Há mais ou menos uns 25 anos atrás. Marlene é precisa mais em data. Lá na PCD, no auditório com 1.000 pessoas em São Paulo. Então, assim, é uma pessoa que sempre trabalhou com tecnologia de ponta, sabe? Com laser, com células-tronco, e uma pessoa muito disponível. O que ela precisa é de braço, apoio, entendeu? Porque mesmo com tudo isso, tem os alunos de doutorado, tem os alunos de graduação, ela ainda se mete em comissões, sabe? Mas só sempre com o intuito de promover e melhorar a qualidade do ambiente e a sociedade. Então, assim, essas parcerias com ela, eu garanto a vocês que dá muito fruto, sabe? E então, a gente, eu me sinto assim orgulhosa, sabe, de poder estar com ela, entendeu? E é muito gratificante também. Então, assim, aproveitem, façam as parcerias, vejam como é que as portas podem se abrir, fazer as conexões para que a gente possa impactar mais, né? E mostrar pesquisas realmente. E ela faz pesquisa com alunos de graduação que são temas de doutorado, porque ela acredita no conhecimento, ela acredita no aprender, ela acredita na vontade de querer buscar, entendeu? Então, para ela não tem essa história de ser aluno de graduação e aluno de doutorado, não. Quer aprender? Vamos embora. Diga aí o testemunho dos alunos que estão aí de doutorado, né, com ela. Muitos foram alunos desde a graduação, mas é isso. E Marlene, querida, um cheiro aí para você, para vocês todos. Para você também, querida, né? Porque ela já trabalhamos juntas há muito tempo e ela também trabalha na área de inovação. Como eu coordeno o núcleo de inovação tecnológica, então minha área é muito na área de inovação também, e ela gosta também muito de inovação. Então, assim, a gente junta as duas cabeças, né? Estamos trabalhando com inteligência artificial. Vamos defender uma tese agora, né, com inteligência artificial e células-tronco, né? Então, assim, eu acho que esse é o caminho, né? A gente não Marlene, pode só um ficar parado, minutinho. né? Ah, Só um minutinho, Patrícia. E eu também desenvolvi umas habilidades, né, nessa área de laser, né, Marlene? sim, Com o sim, Herbio, na área de remoção de tecido cariado, né? sim. Então, desde 96, que a gente trabalha com esse tipo de equipamento, né? E que faz cirurgias plásticas de gengiva, sabe? Então, assim, e aqui no Nordeste, né? E aqui em Recife, a gente não precisa ir para o Sul, sabe? Tem aqui. Agora, o que a gente precisa é expandir. Isso, mas juntos somos mais fortes, né? Porque há espaço para todos, né? Então, Patrícia também gosta de trabalhar, a gente já publicou trabalho com diabéticos também, a gente pode unir todas as nossas forças e trabalharmos juntos com os alunos, viu, Patrícia? É um convite muito humilde, porque meu laboratório ele não é um laboratório de ponta, mas eu acho que é o começo que você talvez vá conseguir realmente se instalar num lugar melhor, mas é um convite bem simples mesmo para começar, né? Porque às vezes a gente se sente um pouco fora do ambiente, né? Que vocês estavam na FOP e foram para lá já faz algum tempo, mas mesmo assim ainda precisa dessa comunicação. Isso E é mesmo. só eu, você e Regina e a gente marcar, porque
O MIMES está sendo contemplado hoje, né? Um dos objetivos é juntar as pessoas. João, você Certo. pode baixar o celular, João? João está vendo alguma coisa aqui. Pronto, Sim. gente. Aí a gente realmente, Marlene, pode chamar e a gente se organizar. Certo, a gente entra em contato e conversa, marcamos um café, uma coisa, e a gente E pode a gente vai conversar. cobrar também do Peixe Rosa, viu, Anderson? Um apoio para o nosso projeto, um apoio da instituição. Patrícia, a gente também pode pedir, solicitar recursos financeiros nos editais para equipamentos, laboratórios. Oh, coisa linda, né? Oh, coisa linda. É isso mesmo, viu? Podemos pedir recursos através de editais, entendeu? Para ampliar, para ter mais equipamento. Inclusive, uma boa notícia, o ICTI de lá de São Paulo está esperando que eu tenha um espaço para me ceder mais equipamentos, porque eu não posso pedir se eu não tenho onde colocar no momento, né? Então, ele diz assim que você tiver fotográfica, a gente vai ali e leva novos equipamentos para você. O que você precisar, me peça, que eu consigo. Eu digo, oba! Então, ótimo, né? Tá certo? Tá bom, Patrícia. Então, Anderson, muito obrigado também pelo convite, pela sua atenção, pela organização, por tudo, viu? E estamos à disposição, né, com todos. Tem a aluna Natália Seime também que está aqui, tem Lara do doutorado, Natália também do mestrado, né? Então, assim, os nossos alunos de graduação estão por aqui, né, também e já estiveram. Muito obrigado, né, por comparecerem também e prestigiar a nossa palestra. Tá bem? Heloísa está aqui também dizendo que é sua orientanda, está elogiando muito, agradecendo. Isso é muito bonito, né? A gente falando como você pensa à frente quando o assunto é pesquisa. Né? Exatamente. Legal. Sim. Pois está certo, então, obrigado a todos pela participação e que, olha que bom, a gente vai fazer as parcerias, né? Tá bom? Um beijo grande para todos. Se eu só não ver, meus alunos eu vou vê-los, mas aos que não vou ver, um Feliz Natal, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente, o menino Jesus, na nossa casa, que é o principal, que a partir dele tudo vem de boa vontade, viu? Amém. Um beijo para todos. Feliz Natal. Que seja. Muito obrigado, Feliz Marlene. Natal. Boas festas. Feliz Natal. Boas festas. Gente, eu queria dar um aviso, tá certo? Antes da gente encerrar essa sessão, é que... E vocês fizeram alguma foto, não? Oi? Fizeram alguma foto? Está sendo gravado. Nós vamos fazer uma fotinho aqui. Vou disponibilizar. Viu? Pronto, pode ser. Abrem as câmeras, né? Quem puder. Câmeras, né? Tinha 28, teve Marlene, gente. Eu não posso abrir a câmera agora, não, tá? Certo. Tá bom, abre sem a câmera. problema. Quem puder, fica. Pronto. 1, 2, 3 e já. Pronto, fiz. Pronto. Tá bom? Tá certo. Um beijo aí grande para vocês. Obrigado. Beijo. Agora, gente, antes de vocês saírem, eu queria dar um aviso, tá certo? Que a programação teve uma pequena mudança de horário. O momento cultural, que seria às 12 horas, vai ficar sendo daqui a pouco, tá? Às 10h45. Tá legal? Com o fotógrafo Ismael de Holanda, que vai trazer a arte que ele faz com fotografia, usando jogos de luzes naturais e artificiais. Uau! Acho que o trabalho dele. E o MIT? Qual vai ser o MIT? Esse mesmo? Vai ser outro MIT? Esse mesmo? Ah, ótimo. Esse mesmo. Tá bem. Então, quem quiser... 10h45, né? Vou ficar, então, viu? Deixa eu ligar. Vou participar. Vai ser muito bacana. Venham. Massa, tá bom. Tá bom. Eu vou encerrar a gravação e tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.